Amém, igreja? Quem está feliz aí? Dá uma glória aí bem alta aí, quem está feliz. Primeiro culto do ano. A gente está acostumado a estar sempre se reunindo, sempre estar junto, né? Às vezes de segunda a segunda fez falta, né, Digão? Se reunir de novo, né? Tem 2 Digão aqui, eu tenho que olhar para a cara dele para falar com ele. Tem 2 agora, né? E confesso que, como a pastora falou no começo, né? Existe uma ansiedade mesmo para a gente estar aqui de volta. Porque até as pessoas usam o termo, né? A igreja sou eu, mas é nesse período que a gente entende que a igreja somos nós. Somos nós. Nós em conjunto, em unidade. Quando isso não acontece, a gente sente falta, né? Estou feliz aqui porque eu estou vendo um amigo aqui de Miliano. Quem puder depois dar um abraço dele é o dedo do mal. Tá bem? Vou mandar um abraço dele, parceiro de Miliano, com a esposa dele ali. Bom, seja bem-vindo. Então hoje é um dia onde nós celebramos a morte de Cristo, né? Santa Ceia. E eu queria que você falasse aí o que vem na sua mente quando você ouve a palavra cruz. Sacrifício. Sacrifício. Renúncia. Entrega. Hã? Ressurreição. Quem mais vai querer uma coisa falar? Entrega. Amor. Só isso? Recomeço. Ó, glória. Aí é forte, hein? Amém? Entrega. Todas essas palavras elas se unem em uma. Quando eu ouço a palavra cruz, eu penso numa coisa chamada salvação. Que une amor, renúncia, recomeço. A cruz, o fato dela estar vazia hoje, nos remete que aquele que crê em Cristo e na ressurreição dele está salvo dos seus pecados. Amém? E eu até tentei preparar outra palavra, né? Mas quando nós lembramos de salvação e nós que somos salvos, o maior fruto de uma pessoa salva é o quê? Ela desejar que o próximo também seja salvo. A Bíblia diz que Jesus ele usou a parábola para falar sobre o reino dos céus. Falou que a salvação é como um tesouro escondido que foi encontrado. E aquele homem que ele encontrou, ele vendeu tudo que tinha para possuir esse tesouro. E assim é a salvação em Cristo. Nós vivemos nossas vidas, nós temos nossos planos. Eu, particularmente, como uma pessoa que não cresceu na igreja, como alguns, né, cresceram, já conhecendo a Cristo, desde seus pais, já sabendo quem é Jesus, eu não fui assim. Eu tive a minha vida e eu conheci Jesus no meio dela. E quando eu encontrei, eu me senti como este homem. Eu deixei tudo para possuir esse tesouro. E quando nós sabemos que Cristo é bom, o que nós queremos? Levar Cristo ao próximo. Então eu queria falar um pouco sobre salvação hoje e sobre algumas estratégias de evangelismo. Porque nós iniciamos o ano falando o quê? Que os campos estão prontos, né? A palavra que eu disse antes de encerrar o ano antes da pastora Grace foi sobre aquele leproso que estava em Betesda, onde Jesus ele entra no ambiente e ele procura o pior do ambiente, o mais miserável para você chegar até ele. Quantos lembram? Muitas vezes a religião ela coloca emblemas em você como o pior. O que é religião? O que é religiosidade, irmãos? Não é você vir para a igreja. O mal da religiosidade é você achar que você é melhor do que aquele que está lá fora. Porque a religiosidade faz isso. Nós olhamos lá fora o pecador e falamos, nossa, olha como é que ele está. Olha aquele pecador ali, vai para o inferno. Automaticamente estamos fazendo o quê? Estamos se achando melhores do que aquele que está lá fora. Sendo que Paulo dizia, dos pecadores o qual eu me sinto o pior. Todos nós somos, amém? Então aquele que está em Cristo, não por religiosidade, quando ele vê o pecador, ele anseia de levar Cristo até aquele homem, até que ele esteja aqui conosco. Amém? Amém. Jesus fazia isso. Eu estava meditando na palavra, no novo irmão que mandou um vídeo, que é, não sei se quantos já ouviram falar, uma série chamada The Chosen.
Tem muita gente assistindo aí, o Denão assistiu 2 vezes. Opa, O Nicodemus já assistiu 2 vezes. Top, hein? Já era, não é mais uma cara, você é Nicodemus agora. Pode chamar ele de Nicodemus que atende. E tem uma parte dessa série, né, uma série que ela é com liberdade artística, tá? Ela pega o Evangelho de Jesus, acrescenta algumas coisas para ser uma série, mas é muito impactante. Eita, glória! Esse negócio aqui agora deixei no rosto de vocês, que estava meio sério aqui. E aí, Jesus ele pega essa passagem ali na série, tem a passagem da mulher samaritana. E aí meu irmão falou para mim ver, você é louco, você não consegue se conter as lágrimas. Aí eu falei muito forte. Aí tava lá em casa pra ver, não, feio, Kelvin, vamos assistir um vídeo aí. Aí 4 homens, marmanjos, assistindo o vídeo, parece que tá assistindo o bar, né? Tudo chorando lá. Aí eu pus pra outra pessoa vir também, mais uma vez. Aí mandei o vídeo pra outra pessoa vir. Aí vi mais uma vez e eu mandei pra cheia ainda. Aí eu falei, não, tô assistindo já, porque eu já tô na parte do Nicodemus. Então assim, é muito impactante. Realmente tem algo poderoso para nós analisarmos essa passagem, amém? Ela fica em João 4. Pelo fato dela ser tão importante, a gente vai ler um pouquinho, beleza? Do verso 4 ao 29. Quem não tiver Bíblia tem a tela aí. Beleza? Vamos lá. E era ali. Peraí. Vamos lá. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco dessa água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como você, sendo judeu, pede água a mim, que sou a mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não estavam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. A mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que vive, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que está agora não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita no que digo. Vem a hora, e neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura o que o adora. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou:
o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele acaso o Cristo? Amém? Vamos entender um pouco essa passagem aí. Vocês viram que no começo, quando nós lemos, Jesus estava viajando para uma cidade que no meio desse percurso passava por Samaria. Amém? Então, no caminho que ele estava seguindo, vamos dizer, está indo para Osasco. Vai pegar Castelo, vai passar por onde? Carapicuíba, cidade do caos, cidade de Goitiano, né? Então tem um caminho a se passar. Assim também era aqui com Jesus. Ele estava indo para um lugar e nesse caminho passava por Samaria. A Bíblia diz que foi ao meio-dia. Todo mundo sabe que o meio-dia é onde o sol está estralando. Realmente ele pediu água porque ele estava com sede. E aí ele fez os discípulos ir comprar alguma coisa para comer, para ele poder ficar sozinho. Foi intencional. E quando ele chega nesse poço, naquela época, não era igual hoje, água encanada, chegava em casa certinho, não. Tinha um poço onde eles iam buscar água. Normalmente eles costumavam frequentar o mesmo horário, de manhã ou no entardecer, por quê? Era pesado, ninguém queria carregar peso debaixo do sol, certo? Então como que a pessoa fazia para carregar água? Ela ia de manhã, porque o sol estava mais fraco, ou no fim da tarde. Aquela região era perigosa, então ninguém ia à noite. E ninguém ia sozinho. Você vai andar na Coab de noite sozinho? Só você conhecer os caras, né? Se você estiver sozinho e não conhece o lugar, você vai andar sozinho à noite? Aqui era a mesma coisa. Não se andava sozinho e não ia à noite. E aí Jesus chegou nesse poço, ao meio-dia, estava ali, chegou uma mulher samaritana. O que é samaritano? Os judeus eram um povo escolhido. Quando eles saíram da Babilônia, eles estavam avistados lá, parte desses judeus ficaram lá, tiveram famílias, relacionaram com outros povos, se misturou a raça, certo? Misturou a raça, e aí os judeus chamavam eles samaritano, dizendo que era um povo impuro. Os judeus, eles não conversavam com essas pessoas. Eles não dirigiam a voz, não faziam nada, então era uma separação. Os judeus eram um povo, os samaritanos eram outros, e eles se sentiam totalmente excluídos. Deu para entender? É bem parecido com o tempo de hoje, não é? Existem pessoas que têm uma certa raça, uma certa etnia, uma certa cultura, e tem pessoas que não se envolvem com essas pessoas. Tem um monte de crente aí que não se envolve com outras pessoas por ter uma cultura, uma raça diferente da dele, não é? E aí o nosso Cristo estava ali conversando com ela, pedindo água para ela. E ela se surpreendeu, por quê? Você, judeu, pedindo água para mim? E o que é importante a gente saber aqui, amados, também? Essa mulher não era só desprezada por ser samaritana. Porque se ela fosse só por ser samaritana, ela não estaria ali sozinha. O fato dela ir sozinha é porque, além de ela ser desprezada pelos judeus, ela também era desprezada pelo samaritano. Mais uma vez, Jesus escolhe a pior das piores. Aleluia. Olha que forte, né? E aí ele olha para ela. Como eu disse, vamos voltar para o evangelismo. Primeiro ponto do evangelismo, amados. Jesus ele fez algo poderoso aqui com essa mulher. Nós nos lembramos até hoje, tem mais de 2.000 anos isso. Nós estamos aqui falando dessa história. Mas o que mais me chama a atenção aqui foi no caminho de uma viagem. Às vezes a gente quer evangelizar, vamos pegar um dia aí, vai orar, ficar de jejum e tal, né, vai sair na rua. Mas o evangelismo ele acontece enquanto você vive sua vida. Aleluia! Enquanto você está indo trabalhar, enquanto você está indo no caminho da sua escola, enquanto você está indo no caminho da igreja, enquanto você pega um Uber e pega o cara lá e começa a falar de Jesus. Então não tem um momento oportuno, é enquanto você vive a sua vida. Jesus ele fez isso enquanto ele estava indo para uma viagem. E é um fato muito importante, voltando. A Bíblia diz em Colossenses 4 que nós devemos aproveitar todas as oportunidades diante dos nossos crentes
Então Jesus nos mostra que nós temos que se envolver com os não crentes e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Amém? Então continuando, aí Jesus ele vai lá. Sabe o que é mais interessante aqui? É que ele conversa com ela. E em nenhum momento, nós já falamos várias vezes isso aqui, Jesus ele nunca se apresentou como Filho de Deus. Sabe quando ele falou que era Filho de Deus? Naquela passagem lá na frente, quando ele pergunta para Pedro: o que estão dizendo aí que eu sou? Ah, dizem que você é Elias, dizem que você é o profeta, dizem que você é isso, que é aquilo. Ninguém sabia quem Jesus era. Os caras estavam andando com Jesus, o cara faz milagre, vamos andar com ele, mas eu acho que ele é um profeta, eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo. Né? Eu acho que ele veio aí para nos livrar da fome, que é o que estava acontecendo naquela época. E aí Pedro vai lá e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? E Jesus fala, né? Bem-aventurado Simão Barjonas, porque foi o Espírito Santo que te revelou. Então, quase no final dos evangelhos, é quando Jesus ele começa a falar que ele é o Filho de Deus. Para ninguém, nem para os 12 ele falou que ele era o Messias. E para essa mulher ele falou. A primeira pessoa que ele se revelou como o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade, foi para uma mulher que tinha 5 maridos. Aleluia. É forte, não é? Uma mulher que era desprezada pelos judeus e pelos seus também. Ele escolheu ela para se revelar como Messias. Ela falou: ah, tu és um profeta. Não, eu sou o Messias. Muito mais do que um profeta. Os judeus samaritanos, por gerações, não é igual nós, não. Eles viviam esperando o Messias. Se eu não me engano, essa época aqui era mais ou menos, a gente passa uns 3.000 anos da humanidade. Segundo os judeus, hoje nós estamos no ano 5.700 alguma coisa. Aí tirando 2.000 de Cristo, quer dizer o quê? Que antes de Cristo se passou uns 3.000 anos, até a criação do homem. E desde a criação do homem, os judeus esperam pelo Messias. Então, para aquela mulher olhar e falar: ele é o Messias, aquele que nós esperamos por gerações, ela saiu animada, feliz. Então, tem alguns pontos para a gente olhar aí. O verso 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: dê-me um pouco de água. Então, o primeiro ponto que nós, para manifestar o reino no caminho, é chamar a atenção da pessoa. Tem pessoas que vai pregar aí fora, por aí, já chegando no cara, você vai pro inferno se ele fazer tal coisa. Amém, né? Vai assustar o cara assim. Quantas vezes ele falava isso, eu falava: vai você pro inferno, irmão, você é louco? Se eu vou pro céu, oxe. Então já chegava assustando, né? Então Jesus chegava e falava assim: ó, mulher, você tem 5 maridos, vai pro inferno se você não abandonar e ver a verdade e tal. Você acha que ia dar certo? Essa mulher aqui, ela converteu quase todo Samaria. Forte, né? E se Jesus tivesse falado dessa forma, não ia acontecer isso. Então nós chamamos a atenção. Numa conversa, às vezes, né? Falar de futebol, falar de. Sei mais o que lá, de novela, né? Quem é essa novela aí? Da Globo. Falar do Bolsonaro, do Lula, isso aí é passado, né? Você tem que saber qual cara escolheu, né? Pra você poder não gerar uma treta ali, né? Mas ele chamou a atenção dela quando ele falou: beber essa água. Por quê? Ela já deve ter dado assim: vixe, um judeu pedindo água para mim, né? Por que será que ele está pedindo água para mim? Quem é esse cara aí? E ele chamou a atenção, tem uma palavra que está lá em 1 Coríntios 9:22, que Paulo, um dos grandes evangelistas que ganhou cidades, criou igrejas, ele fala essa estratégia. Ele tem uma parte de partes ali que ele fala. Vamos ler. Me fiz de fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Me fiz de tudo com todos, a fim de modo salvar alguns. Se você ler um pouco para trás, você vai ver que ele vai falar: me fiz judeu para ganhar judeu, me fiz samaritano para ganhar samaritano, isso, aquilo, até que no final ele fala: me fiz de tudo para salvar alguns. Então existe uma estratégia onde nós deixamos essa capa de religiosidade, de santidade, de tudo mais o que for cuidado no final, para se relacionar com as pessoas. Chamar a atenção dela. E quando nós conseguimos isso, foi o que Jesus fez. É muito importante essa parte, sabe por quê, amados? É uma coisa que eu já falar a verdade para você, já me desliguei disso. Porque existe uma preocupação
que eu acho que é isso que faz com que o crente ele fique religioso. Porque imagina, a Bíblia diz que o discípulo chegou e estranhou, não foi? Poxa, Jesus falando primeiro, falando com uma mulher. Naquela época já era algo, né? As mulheres não tinham espaço nenhum. Segundo, samaritana. E se eles soubessem quem aquela mulher era, piorou. E hoje é assim dentro da igreja. Tem irmão que tem vergonha de ir falar com o cara lá fora, no das antigas, porque ele tem medo de estar lá trocando ideia lá, e o baseado na roda um passando, e o irmão passar lá, o irmão lá, ó, tá na roda ali, ó. Não é crente não. Sabe o que eu falo isso do trabalho de Uber? Eu já vi cada relato, irmão, de ficar lá atrás e falar coisas assim. Passei uma vez perto da Cagão, tinha um cara lá, uma roda dos pingus, quem conhece a rodinha do pingus, né? Tem uns tiozão lá também, velho já. E tinha um cara lá, mano, em pé. Aí a mulher atrás falou, nossa, olha lá, o irmão tal. Isso é postura de crente. Eu já tô trabalhando, mas a vontade era de falar, ô, se liga aí, meu. Para de ser religiosa. Jesus fazia isso, que Bíblia não está lendo? Não é? Então assim, eu não me preocupo mais com reputação. Porque Jesus não se preocupava. Quantas vezes nós vemos na Bíblia os religiosos falando, quem é este homem que senta com pecadores e cobradores de impostos? Esse é o nosso Jesus, amados. E aí ele estava ali. O que ele fez, Jesus? Ele quebrou 3 barreiras. É uma das 3. Barreira racial, moral e cultural. Tudo isso era uma barreira para o judeu. Ele quebrou. E não teve medo do que iriam falar. Então, o dia que você estiver parado aí, no seu carro, vindo do culto, e Deus falar para você pregar uma prostituta, não fica com vergonha, irmão, de parar o carro lá e não achar que você está chamando a mulher para entrar no seu carro, não. Acontece ou não acontece? Há um irmão lá, falando no ponto lá, tá vendo? Ó? Vamos falar pro pastor que está fazendo coisa errada. O cara está pregando, irmão. Não é não? Quem tem coragem de fazer isso? Porque lá você vai ver, não, se eu for lá, o pastor vai ver e... Cadê o pastor? Ele está com vermelho já, né? O pastor vai ver e não vai pegar bem, né, mano? Ou alguém vai tirar foto, vai fazer meme, figurinha, não, deixa quieto, mano. Deixa quieto. Irmão, siga Jesus Cristo. Amém? Amém? Ah, o verso 10. O verso 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Então, o segundo ponto é deixar a pessoa interessada. Jesus ele falou algo sobre que aquela mulher teve interesse. Opa, como assim? Beber uma água que eu não vou ter mais sede? Que negócio é isso aí? Não, Trajano? Quero esse negócio aí, não? Vai ficar com mais sede, né? Quem sabe, às vezes o cara tá no mundo, opa, que brejinha que é essa aí, mano? É, que eu vou tomar e já era sede, não vai ter mais calor. E ele falou algo que chamou a atenção daquela pessoa. Ele chamou a atenção e depois ele deixou ela interessada. Então, existe um caminho, amados. Você acha que o cara que está lá fora quer ouvir da sua boca porque ele vai para o inferno? Por mais que ele, se continuar, ele for, eu e você também, meu filho. Eu e você também, se não alinhar ainda vai para o inferno também. Mas existe uma forma de você atrair atenção para você liberar aquilo que eu acredito que você acha que é mais valioso, que é Jesus Cristo. Aleluia. E aí quando ele chama a atenção dela, aí começa um diálogo. E aí no verso 14, que é o mais importante para nós, assim: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água viva, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, como é que nós finalizamos isso? Dando a resposta que essa pessoa precisa, falando que Cristo é o caminho. Ele falou: eu sou o caminho, eu que tenho a água, é em mim que você vai encontrar essa água. Sabe? Aí que está a diferença que eu e você precisamos ter, amados. Eu estou falando isso porque eu sei que nós vamos ganhar muita alma em 2023. Aleluia! Eu tenho muita conversão de vidas. O que acontece? A Bíblia diz o quê? Não se assente à mesa dos escarnecedores, não é? Quando você ouviu essa palavra uma vez na vida? Lá em Salmos, não se assente, levanta a mão, eu quero te conhecer.
Eu já ouvi essa palavra, não se assente à mesa, né? Mas aí em Lucas 15 diz o quê? Quem é este que senta na mesa com pecadores e cobradores de impostos? Quer dizer que a Bíblia está dando duas orientações, uma diferente da outra? Não é isso. Quando nós falamos lá em Salmos, não se sentar à mesa dos vencedores, é o quê? É você sentar e se alimentar do alimento que estão dando. Jesus ele não fazia isso, ele se assentava e ele dava o alimento. Então quando nós fazemos todos esses passos aqui no caminho, chama atenção, né? Deixa a pessoa interessada. Mas se nós no final não damos a resposta que Cristo é a salvação, aí nós estamos errando. Agora, se nós fazemos tudo direitinho, no final nós falamos Cristo é a resposta, aí sim nós estamos como Jesus, se assentando com pecadores e fornecendo alimento, porque um dia nós somos pecadores. Se eu estou aqui hoje é porque um dia isso que aconteceu comigo. Todos sabem, né? Eu já falei várias vezes. Eu não ia para a igreja, minha mãe ela tinha problema com bebida. Do mal aqui chama minha mãe de mãe, ele conhece, nós conhecemos muito tempo. Ele chama minha mãe de mãe, ele sabe da história. E aí no caminho, uma mulher uma vez, viu ela dentro de um bar, entrou, nem com reputação, porque imagina uma mulher de saia. Essa aí eu tenho certeza que era de igreja religiosa. Uma mulher de saia, coca, entrou no bar e olhou para minha mãe. Aleluia. Então não estava nem com o que as pessoas iam falar. Forte. E aí o que aconteceu? Minha mãe largou a bebida, começou a ir para a igreja e tal, e começou a ser uma pessoa melhor. Isso me chamou a atenção. Como aquela mulher samaritana, me chamou a atenção dela. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E aí minha mãe começou a fazer de casa, e quando ela fazia tudo, eu saía de casa. Aí um dia eu fui lá, e vi os demônios lá, os cachorros, não sei o que, mas aqui lá, e ficava orando, o que está acontecendo aí, mano? E aí começou a me chamar a atenção, opa, vamos ver esse negócio aí, né, mais de perto, né, porque quero saber, né, quem que é esse Deus aí, né? E aí uma pessoa me levou para a igreja, minha esposa levou, comecei a conhecer, e aí eu ouvi a resposta que Cristo era o caminho. Aleluia. E até hoje eu estou há mais de 11 anos nesse caminho, o qual eu acredito que é o caminho da verdade, da salvação e da solução dos nossos problemas. Aleluia. Amém? Então, se isso ardeu no seu coração, eu queria que você se posicionasse como um grande ganhador de almas. Aleluia. Para 2023. Gostaria que você, se pudesse, ficasse de pé agora no nome de Jesus. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo. Gostaria que você começasse a orar agora por você. Precisamos dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, para o Senhor levar onde o Senhor quiser. E no caminho, Jesus, eu venho encontrar vidas. Eu venho encontrar mulheres samaritanas, Jesus. Jesus aqui para manifestar o teu reino. Senhor, nós clamamos pela tua presença, Jesus. Diante dessa palavra, desse entendimento, nós nos colocamos diante da tua vontade, Senhor Jesus. Que os nossos planos para 2023, que os nossos projetos venham nos levar para a tua vontade, não a nossa, Jesus. Que os seus planos venham a ser os nossos planos. E que o final, Pai, dessas realizações venha a ser conversão de vidas, meu Pai. E manifestação do teu reino. A tua palavra diz, ó Pai, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós clamamos que neste ano nós venhamos ser esses filhos que manifestam o teu reino, ó Pai, a toda criatura que almeja e deseja, Jesus, a tua vontade. Como o Senhor disse essa palavra, a água que o Senhor dá, nós não temos mais sede. E nós sabemos que essa água não é uma água física, mas está se referindo à satisfação. Aleluia. Muitos de nós encontramos em Ti a satisfação, Jesus, e nós oramos para que
em Ti, Jesus. A única coisa que nos supre de todas as formas, de todos os jeitos, Aleluia. é os Teus caminhos, é a Tua vontade. E nós clamamos, Jesus, se revela a nós nesses dias, se revela a nossa família, aos nossos amigos, se revela porque o Senhor é tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém.